Nosso programa de hoje passeia pelo universo das artes cênicas, mais particularmente do cinema, mostrando como este pode ser utilizado como ferramenta de conscientização a respeito das situações vivenciadas nas favelas do Rio de Janeiro por uma juventude negra e LGBTQI+. Fica ligado aí, mano. Amanhã tem mais missão pra nós. Minha mãe já tá boladona, meu pai já deu o papo, que é pra me consertar e acabou o papo. Eu amo essa rua, papo reto. Pega, presente, pega! Você falou alguma coisa? Qual foi, cara? Tá bolado? Ai, Renatinho, agora não. Eu tô estressado. Minha mãe tá no meu pé por conta do meu trabalho. Ela acha que fazer teatro é coisa pra branco e rico. E eu não tiro a razão dela. E você? Tá solteiro? Pra que você quer saber do Renatinho? E olha lá, foi isso mesmo que eu vi? Ué, mano, eu fico preocupado, né? Ele não tá mais envolvido, não. Como ela pode ter 100% de certeza? A Maria Luísa sabe de tudo que acontece na favela. Eu não entendi. Você tá bolado porque ele largou o movimento ou porque ele tá namorando aquele moleque lá? Vim até aqui pra você não pensar em fugir de mim. Já tá pegado? Bonito, né? Ia me contar quando? Ainda bem que você chegou. O pessoal da produtora ligou. Quer que a gente vá lá sexta-feira à tarde. Boa tarde, patroa. E aí, moleque? Que isso? Brigou com o namoradinho hoje, foi? Qual foi? Viu o palco por aí? Caio, essa gente dá nó em pingo d'água. Essa gente... Ô, Renatinho! Aconteceu alguma coisa? Se não aconteceu, vai acontecer. Seu lixo. Já que você tá tão certo das besteiras que eu posso estar fazendo, o que você tá fazendo aqui? Boa pergunta. A gente pode ser tudo o que você quiser, é só tu me dizer o jeito que tu quer e a gente faz. Pode ser devagarinho, pode ser selvagem, pode ser amor, pode ser pura sacanagem, pode ser tranquilo ou meio turbulento, pode ser assumido, eu espero o teu tempo. Como tu quiser, como a gente quer, podemos começar na janta e terminar só no café. Como tu quiser, como a gente quer. Como tu quiser, como a gente quer. Nosso convidado de hoje, embora jovem, já tem uma carreira relevante no mundo das artes cênicas. Começou em 2012, quando fez o curso livre de interpretação no Espaço Cultural Brasil, onde apresentou espetáculos como Medeia, Meninos e Meninas e A Farra do Boi. Em 2015, começou a fazer esquetes de humor com uma personagem criada e interpretada pelo humorista Paulo Gustavo, chamada Ivonete, que depois seria incorporado ao seu canal de YouTube, o Deu M. Em 2012, quando iniciou seus estudos de produção audiovisual na Universidade Estácio de Sá, participou da sua primeira websérie no canal Coletivo Cais, em que fez A Casa de Sonho. Mas sua grande visibilidade viria com o filme Você é o Melhor para Mim, que no ano seguinte foi transformado em websérie, chegando à marca de 1 milhão de visualizações. Vamos conversar com o ator, produtor de cinema e ativista Vitor Marinho. Vitor, é um prazer enorme recebê-lo aqui no nosso programa e queria dar, antes de mais nada, os parabéns pelas suas realizações. E uma primeira coisa que a gente queria saber é o seguinte: como é que você conseguiu fazer tanta coisa em tão pouco tempo? Oi, gente, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz. Eu também, às vezes, fico me perguntando isso. Eu acho que é a força de vontade e determinação. Graças a Deus, eu encontrei pessoas muito, muito incríveis que trabalham junto comigo lá no canal. E aí a gente conseguiu fazer bastante coisa. E eu acho que é muito o que tá rolando agora nesse mundo de hoje. As pessoas querem as coisas muito para ontem. E apesar de você achar que é muita coisa, eu acho que é bastante coisa sim, né? É bastante coisa, mas eu não acho que é tanta coisa assim. E eu acho que os internautas também que assistem o nosso conteúdo, eles têm muita sede de, tipo, quer consumir tudo muito rápido e acaba de ver as coisas tudo muito rápido e parece que durou muito pouco. Eu tenho muito essa sensação que a galera hoje não tá muito absorvendo aos poucos as coisas. Elas estão absorvendo muito rápido. Então, quanto mais rápido elas absorvem, elas querem mais. E aí a gente fica na correria de fazer mais. E assim vai. Eu acho que é por isso que a gente conseguiu produzir bastante coisa em pouco tempo, né? Porque normalmente
temporada de série sai uma por ano, a gente conseguiu já colocar 2 temporadas em um ano só, porque quando a gente afastava muito um conteúdo do outro, a galera sempre ficava pedindo mais e mais e mais e mais, e a gente ficava produzindo mais e mais e mais e mais. Então agora que a gente está começando a entender e frear e começar a falar assim, não, a gente não tem condições de fazer agora, vamos fazer daqui a pouco, aguenta aí que vai ter. Mas eu fico muito feliz de ter todo esse percurso aí com a galera lá do canal. Agora, diga uma coisa, o que levou você a fazer esse curso de interpretação no Espaço Cultural Brasil? Foi ali que você começou a sua carreira nas artes cênicas, não foi? Sim, então eu sempre gostei de atuar, sempre gostei, sempre quis que meus pais me levassem, mas eles não levavam muito a sério essa questão, né? Até porque a gente não tem muito acesso, né, a certas coisas, tem muitos cursos que são muito caros, não tem bolsa, então a gente fica meio que refém do que fazer. Um pouco como se isso não fosse para nós. Isso, exatamente. É como se fosse pra gente não fazer, pra gente não pensar naquilo e não tentar, né? E aí apareceu um projeto social aqui na comunidade. E aí o responsável perguntou se eu teria interesse de participar, junto com os amigos meus, que a gente já tentava gravar websérie, mas sendo que não ia muito pra frente porque a gente era muito novo e tal, adolescente. E naquela época, na época da minha adolescência, a gente chegou a pegar o mundo menos digital, né? A gente chegou a pegar brincadeira de bola na rua, futebol, pique-esconde, essas coisas. Então a galera queria brincar. E o tempo que a gente tinha pra gravar era no final de semana. E no final de semana, ninguém queria levar a sério alguma coisa. Todo mundo só queria curtir, brincar, fazer o que tiver pra fazer, menos ter algum compromisso sério. E aí foi o meu primeiro contato com teatro, né? Teatro, assim, de uma maneira mais formal, dizendo, mais profissional mesmo. Porque antes era só na escola que eu tinha esse contato. Mas era aulas muito rasas. E aí nesse curso eu pude aprofundar, entender, saber de onde veio o teatro, todas essas coisas que a gente vai aprendendo no curso, onde que a gente tem o primeiro contato teatral, né? Mas na época da escola, você chegou a atuar em alguma peça? Vocês montaram alguma coisa? Sim, na época da escola, sim, a gente já teve aquelas peças históricas, né? Da chegada dos portugueses, essas coisinhas assim, que é ensinado conforme o livro, né? Que depois a gente aprende que não foi nada daquilo que a gente aprendeu na escola. A gente tem uma outra, tem a visão do outro lado da moeda, né? Mas aí eram coisinhas assim, do tipo, a gente sempre tentava também fazer, teve uma vez que a gente fez o jornal da escola, e que era impresso, e aí depois eu tive a ideia de fazer ele e exibir nas turmas, no intervalo e tal, ser um jornal é, vindo mais pro audiovisual, né? E aí eu sempre gostei muito dessas coisas, só que eu achava que era só curtição, não sabia que isso ia me levar a ser um profissional na área, sabe? Porque são coisas que são tão distantes da nossa realidade que a gente pensa, aquilo ali não é pra mim, conforme você falou. Parece que não é feito pra gente conseguir. Então, quando a gente consegue, quando eu vejo que é possível, sim, por mais que seja muito difícil, eu vejo que é possível, eu falei, é isso que eu vou fazer, porque é isso que eu sei fazer e é isso que eu amo fazer. Então eu vou meter minha cara e vou tentar. Que é importante a gente tentar, né? Mas a gente tinha já há muito tempo que temos essas imagens, né, dos atores e atrizes negros americanos, aqueles cinemas, séries americanas, aquilo de alguma forma te influenciou? Sim, mas eu não sabia como que funcionava essa questão. Porque até então eu via muito, né? Eu via as pessoas pretas, né? Via Maluco no Pedaço, Todo Mundo Odeia o Chris. Eu via aquele elenco de todas as pessoas pretas praticamente. E eu ficava pensando, meu Deus, quando que isso vai acontecer aqui? Né? Quando que vai ter alguma série dessa que é assim produzida sendo brasileira? E aí eu ficava pensando nisso, mas sendo que, sabe quando você. Eu fui criado para não ter esse pensamento que eu tenho hoje. E aí depois, com a vida, que eu fui aprendendo e entendendo as questões raciais, o sistema, como funcionam as coisas. E aí eu falei assim, então, teve um produtor que falou para mim assim, ô Vitor, pra gente quebrar outra panela, a gente tem que fazer uma panela. E aí me deu um estalo, eu falei assim, eu vou fazer minha panela. Comecei, aí foi quando eu voltei
né, a insistir em fazer webséries e filmes pro YouTube, né? E aí eu fui conhecendo a galera do teatro que era preta e que uma coisa que eu me desanimei até que eu saí do teatro depois do Espaço Cultural Brasil, eu ganhei uma bolsa para fazer teatro cômico em outro lugar. E aí o outro lugar, a maioria das pessoas eram brancas e não era na comunidade. E aí, tipo, eu nunca ganhava os papéis principais. O professor sempre me elogiava muito, falava que eu era muito bom, e eu nunca ganhava os papéis principais. Nunca. Aí eu comecei a pensar, gente, eu tenho que fazer alguma coisa pra mim ser um principal ali. Porque nenhuma pessoa preta da turma, que eram 3, nenhum deles eram os principais nunca das peças. Aí eu pensei, acho que não é meu lugar aqui não, acho que eu vou tentar fazer outra coisa. E foi aí que eu comecei também a pensar assim, porque acho que foi o sistema que foi vindo contra mim, que me levou a ter esse start de, pô, eu preciso colocar um preto na minha história sendo protagonista. Eu preciso ser protagonista de alguma história. E essa história não é para ser o protagonista bandido, não é para ser o protagonista que é o sofredor, que sofre racismo, nem é nada disso. Porque as pessoas só querem colocar a gente, o preto, para poder fazer algum personagem, alguma coisa, quando tem uma questão racial, quando tem uma questão com tráfico, quando você. Aí às vezes você é um personagem rico, mas no seu passado tu fez alguma merda para você ficar rico. Nunca é tipo, aconteceu naturalmente. Nunca é, por exemplo, ganhou na loteria, nunca fez mal a ninguém, ganhou a loteria, agora é milionário. Nunca é assim. É sempre tendo um passado ruim, sempre tendo que passar a perna nos outros para conseguir se erguer e tudo mais. Então é muito ruim quando a gente representa isso e continua representando só essas histórias. Não é que não exista um preto que seja ruim, não é que não exista um preto que deu o golpe a alguém para poder crescer na vida. Existe, porque é uma pessoa como qualquer uma. A gente é capaz de ter erros e acertos. Mas só quando mostra os nossos erros é muito ruim. E eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa que teria que ter uma pessoa ou muitas pessoas, várias pessoas pretas que são representadas ali, que fazem coisas boas. Então foi por isso que eu comecei a escrever minhas próprias histórias, me juntar com outras pessoas que pensam como eu também, e dar oportunidade para outros atores pretos, porque é questão de representatividade. Não adianta a gente só ficar sendo representado por algo que é ruim, sabe? Parece que a gente só nasceu para fazer algo de ruim. Não é isso. Então a gente tem que quebrar isso, e como a gente consegue produzindo coisas de relevância, as pretas assistirem e se identificarem e saberem que elas podem também realizar o sonho delas. Porque é muito sobre isso. Lá atrás você já tinha atuado em peças como Meninos e Meninas, A Farra do Boi, e além de tudo, o Pluft, o Fantasminha, uma peça infantil. Mas nós vamos voltar a isso no segundo bloco. Então, Vitor, retornando no nosso segundo bloco, a gente gostaria de saber qual o papel que tiveram para você, as suas atuações nessas peças lá atrás, a Medeia, Meninos e Meninas, A Farra do Boi, Pluft, o Fantasminha. Como é que isso contribuiu para você? Na peça, Medeia, Meninos e Meninas e A Farra do Boi, nós estávamos no elenco que era praticamente majoritariamente preto, que essas peças foram feitas através do projeto aqui da comunidade. Então aqui a maioria das pessoas eram pretas e a gente não via essa questão racial, né? Era todo mundo tratado muito igual e tudo mais, porque dentro das comunidades todo mundo é muito tratado como irmão, sabe? A questão do preconceito racial começa quando você vai fazer alguma coisa fora dessa bolha. Quando você sai dessa bolha e vê que, por exemplo, às vezes um amigo seu que é branco e você que é preto vai numa entrevista de trabalho, ele consegue ficar e você não, às vezes ele tem menos estudo e menos informações que você já começa a achar alguma coisa estranha. E aí, quando eu entrei na outra aula de teatro, né, de humor, a turma era majoritariamente branca.
Então, eu tomei um susto muito grande em relação a isso, porque foi como eu falei, independente de quanto nós pretos éramos bons, a gente sempre era colocado nos mesmos personagens, seja lá até personagens de ensaio, não só os de peça. E aí eu só fiz pro Tio Fantasminha, eu fiz um personagem bem pequeno nessa peça, que ficava mais dentro do baú do que fora do palco. Ele ficava o tempo todo no palco, mas era dentro do baú, que era o Tio Gerúndio. E aí ele saía às vezes para falar algumas coisas. E ainda teve uma vez que eu lembro na estreia da peça que o menino comeu a minha fala, não falou a minha deixa, ele falou a fala dele direta. Então, tipo, foi menos uma fala que eu tive, menos uma oportunidade de aparecer em cena, né? E aí eu fiquei pensando, falei assim, cara, eu acho que não é isso aqui. Acho que não tem que ser dessa forma, tem alguma coisa errada. Eu aprendi bastante técnica. É, eu retive as coisas boas para mim, né, de aprendizado, afinal de contas, eu tava ali para poder aprender. E logo em seguida eu saí desse projeto. Eu saí. Eu preferi não renovar a bolsa, que eu poderia renovar essa bolsa. Eu não renovei a bolsa e fui focar em outros projetos, né? E eu acho que eu fiz a coisa certa. No início eu meio que fiquei arrependido, assim, mas depois eu fui vendo e o destino foi mostrando o caminho certo para me seguir. Vitor, você tem falado de comunidade. A que comunidade exatamente você está se referindo? É a comunidade onde que eu moro. Eu moro em Cavalcante, na comunidade da Primavera. E aqui tinha esse projeto do Espaço Cultural Brasil. E aí ele teve por alguns anos, foram uns 3 anos assim que ficou esse projeto aqui. Foi bem grande. Nesse projeto tinha tinha várias aulas, não tinha só teatro, tinha Muay Thai, tinha dança, tinha jazz também, né, de dança, e tinha o teatro. O teatro foi o que mais durou, mas também acabou tendo que se encerrar as coisas. E a colaboração com o Paulo Gustavo? Quando e como começou? Então, Paulo Gustavo veio de uma referência sempre da Minha Mãe é uma Peça, né? Quando eu vi o primeiro filme, na verdade, às vezes brincando, eu falava que nem ele, né? Parecendo ele, mas sendo que eu não sabia da existência dele, né? Eu não sabia. Eu fui saber da existência dele através do primeiro filme Minha Mãe é uma Peça, e que meus amigos, quando compraram o filme, falaram assim: Ih, parece o jeito que tu fala, Vitor, tu imita ele direitinho, que não sei o quê. Mas sendo que no fundo eu não imitava, porque eu não sabia que ele existia. Eu imitava a minha mãe, a mãe dos meus amigos. Eu sempre tive mania, essa mania é muito feia, mas é boa ao mesmo tempo, de imitar as pessoas. Eu imito todo mundo. Todo mundo que eu acho que é uma coisa legal, interessante, que vai ser engraçado, né? Sem ofender a pessoa, é claro. Eu consigo pegar o tom de voz, consigo pegar o trejeito e tudo mais. E aí no início eu até levava o esporro da minha mãe por causa disso, que eu ficava imitando os outros, porque é muito levado como deboche, né? E eu levo como trabalho mesmo, como material de aprendizado, né? Com a vida, de aprender com a vida. E tem vários personagens, né? Quem mora em comunidade sabe que tem várias pessoas que são muito engraçadas naturalmente, né? Que tem várias pessoas com vários estilos diferentes, jeitos, forma de ver o mundo, jeito de falar, e que costuma ser bem engraçado. Então, foi daí que eu fui tirando essas coisas. E aí depois eu comecei a ver que realmente lembrava o tom de voz dele. E aí eu falei assim, vou fazer alguns vídeos fazendo essa referência da Minha Mãe é uma Peça. E aí depois eu fui vendo os outros trabalhos dele e achei a Ivonete, que era uma personagem preta, e na época ele foi... A internet veio abaixo, né? Que ele fez blackface e tudo mais, e depois ele se desculpou e deu uma diminuída em fazer essa personagem. E foi aí que a minha personagem começou a crescer, né? Porque eu, como pessoa preta, tenho autonomia de fazer um outro personagem que seja preto. Então as pessoas começaram a gostar de eu fazer a Ivonete. E foi uma personagem que o Paulo Gustavo começou a parar de fazer aos poucos. E até cair no esquecimento. Mas no meu esquecimento não caiu, nem do esquecimento das pessoas que acompanham lá o canal. Então veio daí. E ele, eu digo que ele tem uma referência muito grande para mim, que ele me deu força para mim começar a fazer, me vestir de mulher,
fazer maquiagem e tudo mais, ter coragem de fazer, porque antes eu não tinha muita coragem de fazer porque eu achava que as pessoas iam me criticar, né? Pela questão de preconceito e tudo mais, iam me criticar. Só que não, foi totalmente ao contrário, as pessoas abraçaram e ele foi uma pessoa que, mesmo sem saber, e mesmo à distância, que eu nunca tive nenhum contato com o Paulo Gustavo, infelizmente, eu comecei a ter mais força de vontade para poder seguir. E foi aí que aos poucos vieram a desconstrução minha como ser humano, para poder fazer outros personagens, escrever outras histórias também, na base de tudo que eu já tinha pensado em relação ao sistema racial que existe aqui no Brasil, né, e no mundo. E a ideia de criar um canal no YouTube, como é que nasceu? Então, veio um pouco também, né, do Paulo Gustavo, porque eu já tinha um outro canal no YouTube junto com a minha amiga Sara, que é sócia do canal da UEM até hoje. A gente tentava fazer, mas sendo que, como eu falei, a galera não estava muito levando a sério. E aí eu parei, eu falei, Sara, vamos deixar pra lá e tal, depois a gente tenta de uma forma melhor e tudo mais. E aí foi quando rolou o teatro, rolou essa interação e identificação com o Paulo Gustavo. E uma amiga minha, eu fiz um vídeo debochando e mandei pra ela no WhatsApp. Ela foi e postou no Facebook. Esse vídeo de eu imitando o Paulo Gustavo, a Ivonete, né? E aí viralizou no Facebook. A galera começou a pedir mais, pedir mais, pedir mais. E aí eu criei uma página no Facebook com o nome Deu Merda, né? Por conta do teatro. E por conta também que no primeiro vídeo que eu fiz imitando ele, eu falava que ela ensinava a sambar, ela falava, não sei se piso, não sei se piso, deu merda, tomou susto. E aí eu peguei essa referência do primeiro vídeo que eu fiz, que viralizou, mais a referência da palavra merda no teatro, e falei, vou fazer esse canal. E aí, em seguida, a galera começou a falar, Vitor, vai pro YouTube, porque o YouTube tem um engajamento melhor, vai te mostrar pro mundo, lá monetiza e tudo mais. E aí você pode ganhar um dinheiro fazendo o que você faz, né, da sua casa e tudo mais. E aí foi aí que eu entrei para esse universo de YouTube. E aí eu comecei a fazer outros vídeos, além só de fazer os vídeos imitando o Paulo Gustavo. Eu comecei a falar sobre cabelo, e aí eu não sabia que o menino ter cabelo grande, crespo, era uma questão tão grande para muitas pessoas, né? Porque aqui em casa foi sempre muito natural. Eu nunca tive uma pessoa que falasse assim, ai, não deixa crescer não, que não sei o quê. Meu pai usava Black Power, minha mãe tem Black Power, minha irmã tem Black Power. Então é uma coisa que era muito natural aqui em casa. Quando eu comecei a fazer o vídeo sobre cabelo, e aí eu ensinei a enrolar o cabelo com a esponja de lavar louça e tudo mais, os meninos que me seguiam começaram a colocar relatos enormes que eu fiquei assim, meu Deus, tô assustado com isso. Tipo, do pai não deixar, do pai ameaçar que fala que vai cortar o cabelo, da mãe falar que vai botar o filho pra fora porque o homem não pode ter cabelo grande. E aí eu comecei a entender os machismos, a questão de várias coisas que existe, né, em volta ao preconceito. Eu comecei a estudar isso, eu comecei a me informar sobre isso. E aí foi aí que foi só dando mais, fui só consolidando cada vez mais o canal. Você é o melhor para mim, é o seu maior sucesso até o momento, não é isso? É. E qual é o enredo dessa produção? Você é o melhor pra mim veio de um filme, né? De um curta-metragem e fala sobre a descoberta de um homem hétero que na verdade ele não é hétero, né? Ele é gay. Ele é um entregador de farmácia, ele tem família, ele tem uma filha, tem uma esposa, a vida dele era perfeita até então. E aí chega o meu personagem, que é o Bruno, que é o professor da filha dele. E eles começam a se encantar um pelo outro. E o Eduardo, que é o entregador, ele não sabia que tinha esse sentimento por homens e começa a ficar meio que confuso e tudo mais. Mas aí ele vê que tá apaixonado pelo Bruno e decide contar pra mulher dele que tá apaixonado por um homem e que o casamento deles não vai dar mais certo dali em diante. E aí eles se separam e eles ficam juntos, né? E aí depois veio a websérie, que a gente deu sequência a essa história de amor deles e começou a criar um núcleo de vários outros gays que tem em volta deles, né? E a maioria desses personagens são pretos e periféricos. E aí a gente começou a ter muita representatividade, né? Dar muita representatividade para as pessoas, porque apesar das outras séries que existem LGBTs,
não tinha série que se passava em comunidade. Então, tipo, os gays que são pobres e de comunidades e pretos, na maioria das vezes não eram representados, porque sempre as histórias se passavam com personagens ricos, brancos, com uma realidade totalmente diferente de muitos gays da nossa sociedade, né? Ainda mais no subúrbio do Rio de Janeiro e nos subúrbios de outros lugares do Brasil. Então, essa referência, né, da gente abordar e falar sobre os gays da zona norte ou das zonas periféricas de todo o país, trouxe muita representatividade pra gente e a gente seguiu com esse cunho para poder falar sobre essas questões, né? Porque eu acho que é muito importante a gente não invisibilizar as outras pessoas, não invisibilizar as outras lutas, que afinal de contas também é a luta de muitas das pessoas que fazem parte do canal, porque a maioria são gays de zona norte ou zonas periféricas. Vitor, e o filme No Sigilo, que é o primeiro longa-metragem da sua produção? Então, No Sigilo foi um presente incrível que aconteceu com a gente. Eu fiquei muito feliz de conseguir ter escrito esse filme e produzir e realizar ele em plena pandemia, né? A gente veio de uma série que era muito grandiosa, que é muito grandiosa, que é a maior do canal, que é Você é o Melhor Pra Mim. E aí eu falei assim, cara, a gente precisa fazer algum projeto que também bata que bata ou iguale a Você é o Melhor Pra Mim. Porque nós, como artistas, a gente não quer ser artista de um sucesso só, a gente quer ter vários sucessos. E aí a gente falou assim, pô, agora é a hora da gente provar que a gente é bom e que não só foi sorte de ter produzido Você é o Melhor Pra Mim. E aí veio No Sigilo, a gente conseguiu fazer o nosso primeiro longa-metragem, né? E foi incrível, 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 incrível. E é um filme que fala muito sobre segundas chances, sobre privilégios e várias questões que é muito atual, né, na nossa sociedade, muitas coisas que a gente fala, né? E tendo, claro, muita representatividade. Vitor, infelizmente a gente tem que fechar o programa. Você tem uma riqueza de informações a passar e eu espero que a gente possa se encontrar uma outra vez para compartilhar todo esse conhecimento, toda a sua experiência com esse nosso público. Muito obrigado, até a próxima. Muito obrigado, gente, pelo convite. Fico muito feliz por participar desse programa, de fazer parte agora desse time, né? Que agora o filme No Sigilo está disponível também na plataforma de vocês. E eu sinto muito feliz por vocês abrirem a porta pra gente.